Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um dia maravilhoso. Estou aqui para trazer uma reflexão que o pastor me pediu. E dentro dessa reflexão, para que a gente possa começar refletindo também a falta que faz o culto público, né, irmãos? Nós temos vivido esses dias aí e, sinceramente, nós temos comentado muito essa questão da falta que faz estarmos reunidos, a falta que faz sentirmos a presença uns dos outros, estar adorando ao Senhor juntos como uma igreja reunida, né? E também a gente pode também pensar um pouco, sentir o que os nossos irmãos missionários sofrem diariamente, né? Em países que têm perseguição, onde eles não podem se reunir, não podem formar uma igreja. Então também que a gente reflita, é um momento que a gente também pode um pouquinho, né, se colocar nessa questão de ver como é não estar reunido, como é não estar cultuando junto, que é uma coisa maravilhosa, aquela comunhão, estarmos unidos, a igreja, irmãos, nós precisamos disso, isso é cristianismo, é o povo de Deus unido. Deus salva pessoas, Deus salva um povo para a glória dele, para exaltar e glorificar o nome dele. Deus não está limitado às paredes da igreja, do templo, mas a importância que tem o culto público. É claro que nós devemos também, nesse momento, ter essa constância de fazer o culto individual, que eu creio que cada um de nós tem feito, com as suas famílias, um culto caseiro, que é importante também, que culmina com o culto de domingo à noite, em qual nós nos reunimos já de tudo aquilo que a gente viveu durante a semana, irmãos. Vamos refletir sobre isso, a importância que é, irmãos. Vamos dar valor ao culto, vamos dar valor a esse momento, irmãos, que nós não estamos tendo agora. Amém? Eu quero pedir para os irmãos, para a gente possa fazer a nossa reflexão, abrir em Filipenses 4, nós vamos estar lendo do 4 ao 7. Filipenses 4, estaremos lendo do 4 ao 7. Eu vou estar orando, pedindo a Deus que conduza esse momento. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado a Deus, porque mesmo em meio a tudo isso que nós temos passado, que temos vivido, ó Deus, as incertezas, Deus, nós temos a certeza de que o Senhor é soberano, de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, Deus. Abençoa, Pai, essa Tua palavra, Senhor, que eu seja um instrumento do Senhor para a edificação dos meus irmãos, para a glória do Senhor, ó Deus, que a Tua palavra possa preencher o nosso coração de alegria, de paz, Senhor, e de felicidade, ó Pai. Em nome de Jesus, conduza esse momento para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Irmãos, esse texto de Filipenses, vamos ler do 4 ao 7, diz assim na minha versão: Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Se eu fosse dar um nome para essa reflexão, seria: em meio à aflição, só a paz de Deus é a solução. Porque nós estamos vivendo esse momento de incertezas, né? Como eu disse, cada um na sua casa, a gente não pode sair, a gente não sabe quando vão conseguir uma vacina para realmente, de fato, esse vírus que tem se espalhado. Então, as incertezas econômicas, psicológicas, físicas, tudo que tem rodeado a nossa volta. E somente a paz de Deus, irmãos, somente a paz que vem do Senhor, para que a gente possa manter o nosso equilíbrio mental, para que a gente possa manter a nossa vida e a nossa caminhada diante do Senhor com a certeza de que Deus está no controle da situação. Somente essa paz, irmãos. E interessante que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e essa carta é conhecida como a carta da alegria.
Os teólogos estudiosos vão dizer que é a carta da alegria, porque na carta tem muito você vai ver ele falando, alegrai-vos, alegrem-se, eu me alegro. Então ele está, e essa carta também, ele dá instruções maravilhosas. Ele fala da questão ele faz um tratado cristológico em Filipenses 2, falando de Cristo como um homem que se submeteu. Ele fala da questão dos filipenses não se deixarem levar pelos cães, os falsos profetas. Ele vai tratando tudo isso, irmãos. Mas quando a gente fala que é da carta da alegria, é interessante que Paulo está preso. Paulo, sua primeira prisão em Roma, quando ele escreve essa carta, e ele está aprisionado, depois de sofrer agressões, depois de muitas situações, Paulo escreve essa carta. E é interessante, irmãos, porque só a paz do Senhor nos dá a capacidade de estar numa situação que nem Paulo estava e ainda escrever uma carta que é conhecida como carta da alegria, dizendo para se alegrarem, para confiarem, para eles se confiarem. E muito interessante, irmãos, muito interessante, porque em meio a tudo que nós estamos vivendo, dificilmente algum de nós pede para o outro se alegrar numa angústia, numa dificuldade. Dificilmente alguém pede. Talvez se um de nós numa situação dessa, dificilmente a gente diria para alguém, de fato, olha, se alegre, Deus é bom, Deus vai... A nossa situação, muitas vezes a gente deixa ela tomar conta da nossa vida. E Paulo, pelo contrário, no texto que nós lemos, ele vai dizer, alegre-se sempre no Senhor. A primeira atitude, irmãos, para nós termos uma vida de paz, para nós vivermos uma paz com o Senhor, é uma atitude de louvor. Paulo diz, alegre-se no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Para Paulo, independente das circunstâncias, irmãos, a alegria da vida dele estava no Senhor. Independente do que acontecia, a alegria da vida dele estava no Senhor. E uma vida de alegria, uma vida de fato, nos leva a ter um louvor. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para os irmãos, a atitude de louvor. Que nós possamos nesse momento ter uma atitude de louvor. O louvor, a adoração, ela não se resume num domingo à noite ou num culto. A nossa vida deve ser um louvor diário. A nossa vida deve ser uma adoração diária. Uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de busca ao Senhor. Uma vida de glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, pela santidade dEle, pela graça, pela misericórdia. Quando nós entendemos, irmãos, quando nós entendemos tudo aquilo que Deus é e a soberania dEle, a nossa vida se transforma em louvor, e esse louvor se transforma em alegria. E é no Senhor que o apóstolo Paulo está falando. Ele está tirando ele poderia dar mil motivos para não dizer isso, mas ele está dizendo, alegre-se no Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, irmãos. Nesse momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, é no Senhor que nós devemos buscar força. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma vida de louvor, uma atitude de louvor. Segundo, ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. É uma atitude de confiança, irmãos. A ansiedade e as preocupações que nós temos pode indicar sim falta de confiança em Deus. Deixa a nossa vida abatida, deixa a nossa vida espiritual fraca, deixa a nossa vida física fraca. Deus está no controle, irmãos. Nós devemos confiar em Deus. Devemos confiar, ter essa confiança, irmãos. Quando a gente entender que a gente não tem controle de nada, irmãos. A falta de confiança, irmãos, é como se fosse uma cadeira de balanço. A gente fica mexendo, balançando, mais ou menos que nem eu estou nessa daqui, balançando para lá e para cá, mas não sai do lugar, não resolve nada. É inquietude, falta de confiança, de não crer que Deus está no controle. Nós devemos confiar no Senhor. Paulo está falando, olha, vocês não andem ansiosos por coisa alguma. Confiar no Senhor. Temos que confiar que Deus tem um propósito para tudo. Temos que confiar que as igrejas, grande maioria das igrejas estão fechadas, mas o Evangelho não está parado, o Evangelho tem sido pregado.
as igrejas têm se movimentado. A igreja deve ser a luz e ter essa confiança no Senhor para continuar proclamando o Evangelho. Quero convidar vocês, irmãos, a ter uma atitude de confiança no Senhor. Não de fato falar da boca para fora, mas crer de fato que Deus está no controle, crer que nada escapa das mãos poderosas do Senhor. Que esse é o segundo ponto, é uma atitude de confiança. Muitas vezes nós dizemos, eu confio em Deus, e nós até cantamos músicas que falam, não, eu creio, entra na minha casa, isso, aquilo, outro, e nós falamos, mas não se torna realidade na nossa vida, a gente não externa isso na nossa vida diariamente. Irmãos, Deus está no controle, confie no Senhor, confie que Deus está guardando a sua vida, a sua família, confie que a sua vida está nas mãos do Senhor. Deus é soberano sobre a história, irmãos, e Ele tem todo o controle nas mãos dele. O terceiro ponto é uma atitude de oração. Ainda no versículo 6 ele diz: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sem a oração e a súplica, irmãos, nós dificilmente vamos conseguir ter uma vida em paz com Deus. Somente uma vida de oração, somente uma vida de um cristão que suplica a Deus e tem uma vida de gratidão a Deus vai conseguir compreender e entender que nós devemos buscar ao Senhor em todo momento. Agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida, por aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Se colocar em oração, irmãos. Nós temos falhado muito na questão da oração. Nós temos orado pouco. Muitas vezes nós falamos que queremos Deus, que queremos comunhão com Deus, mas nós não oramos, irmãos. Não dá para a gente ter uma vida de comunhão com Deus se a gente não ora. Nós nunca devemos estar satisfeitos com a nossa vida de oração. A pessoa que a gente mais deve querer falar é o Senhor. A pessoa que mais a gente deve querer colocar diante dele aquilo que está se passando. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Muitas vezes nós deixamos de falar aquilo que sim, Deus já sabe. E a gente sofre, a gente fica guardado porque a gente não coloca diante daquele que tem o domínio nas mãos e que pode resolver o nosso problema, que pode nos dar uma direção. É uma vida de oração, irmãos. Primeiro ponto, vida de louvor. Alegrar no Senhor, ter uma vida de louvor. Segundo ponto, uma vida de confiança. É crer que Deus está no controle. É crer que nada pega Deus desapercebido. É crer que Deus é soberano sobre a história e Ele está usando esse momento para mostrar e para chamar pessoas ao Evangelho. E é uma atitude de oração, irmãos, de busca de comunhão com o Senhor. Agora, nesse momento, muitos de nós estamos em casa. E como nós temos usado esse tempo, irmãos? A televisão, a internet, tem muita coisa podre que traz para a nossa mente. Muita sujeira e que até a gente vê tanta notícia ruim que até tira a nossa paz, a nossa mente fica doida de tanta coisa que passa. Nós precisamos buscar o Senhor em oração, em leitura da palavra, buscar coisas boas, coisas do alto para edificar a nossa vida, para edificar a nossa família, irmãos. São com essas três atitudes, atitude de louvor, atitude de confiança e atitude de oração, nós vamos ter o resultado que diz lá no versículo 7, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Somente em Cristo Jesus nós podemos ter essa paz, irmãos. E o apóstolo diz que é a paz que excede todo entendimento. Não é uma paz de alienação. Não é uma paz de pessoas que, não, eu não quero saber o que está acontecendo, então vou me trancar aqui, não. Como eu disse, nós devemos evitar ver coisas ruins, nós devemos evitar ficar com a cara na internet, na televisão, vendo toda hora isso, aquilo, outro. Mas nós não devemos estar alienados. Eu tenho evitado muitas coisas. Eu sempre está se passando tudo. Vejo notícias, vejo as notícias, mas não estou alienado diante do que está acontecendo. E aí sim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, é você entender o que está se passando, é você olhar à sua volta e ver que você não tem solução para o que está se passando, você não sabe no que isso tudo vai dar, você não sabe como vai ser durante esses acontecimentos e como vai ser o mundo depois.
mas é a paz de Deus que excede em todo entendimento. E é através disso que as pessoas veem a diferença do cristão, veem o que realmente a gente prega, que não é da boca para fora, que é externado, que é vivido na nossa vida diária. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. E independente da pandemia do corona, irmãos, como nós temos vivido aflições, como nós temos vivido incertezas, mas nós também temos a certeza de que Ele venceu o mundo. E que Ele também diz que, lá em João capítulo 14, que a paz que Ele dá, que a paz que Ele deixa para aqueles que são dele, não é a paz que o mundo a dá. Não é a paz que depende das circunstâncias. Não é a paz que depende de estarmos vendo algo de bom, de estarmos vivenciando algo de bom para ter essa paz. Não é a paz que eu busco tendo isso ou aquilo outro, mas é uma paz que excede todo entendimento. E essa paz não é o mundo que dá, irmãos. Essa paz é somente Cristo e a sua maravilhosa graça que é despejada sobre todo aquele que crê no Filho de Deus, na obra redentora do Filho de Deus. É essa paz, irmãos, que nós caminhamos com ela diariamente. É essa paz que nós devemos mostrar para o mundo desesperado, o mundo louco que está, irmãos. É briga política, é briga entre países, é briga por causa de dinheiro, é briga por causa de quem compra isso ou quem compra aquilo no mercado. As pessoas estão desesperadas e é o cristão que tem que mostrar essa paz que excede todo entendimento. E é o cristão que tem que viver essa paz e transmitir para o próximo. Quantas oportunidades nós estamos tendo de falar do Evangelho, irmãos? Quantas pessoas nos têm nos perguntado? As pessoas vêm, irmãos, e falam: será que é o fim? É agora? O que a Bíblia fala? É o momento da gente levar Jesus. É o momento das pessoas olharem para a gente, para a nossa vida e ver que nós temos essa paz, irmãos. De novo, irmãos, para concluir, atitude de louvor. Atitude de louvor, irmãos. Primeira atitude, uma vida de louvor a Deus. Louve a Deus na sua casa, quando você está aí. Tire um momento com a sua família para louvar a Deus, para engrandecer as obras dele, a salvação dele na tua vida, a provisão dele. Se alegre nele. Não busque alegrias. Fora de Cristo só tem morte. A alegria verdadeira somente Cristo dá. Atitude de confiança. Irmãos, permaneça no Senhor. Confie em Deus. Fale para aqueles que estão ao seu redor que Deus está no controle. Que talvez você não entenda, mas que a sua confiança permanece inabalável e que Ele é o Senhor da história. Atitude de oração, irmãos. É momento de orar, é momento de clamar ao Senhor, é momento de pedir perdão a Deus por tudo aquilo que nós não temos feito, por tudo aquilo que nós temos negligenciado como cristãos, como conhecedores da palavra, irmãos. É momento da igreja, irmãos, viver essa paz que excede todo o entendimento, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e tendo essa esperança, irmãos, a esperança de que Deus está no controle, essa certeza que nós devemos ter, e a esperança de que nós vamos voltar a nos reunir, a falta que faz nós nos reunirmos, voltando o que eu disse no princípio, a falta que faz, irmãos, eu estou aqui na igreja, você vê essas cadeiras todas empilhadas, irmãos, você chegar, comentei com minha avó essa semana, domingo sem culto público não é domingo. Para o cristão, para aquele que anseia estar com os irmãos, com o povo de Deus, em adoração, o domingo à noite não estar no culto, irmãos, é ruim demais. Nós devemos buscar, irmãos, e tirar lições disso, buscar no Senhor. Somente um relacionamento com o Senhor, somente um relacionamento verdadeiro com o Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, na sua casa, no seu lar, tendo a expectativa de quando isso tudo passar, e vai passar, de nós estarmos reunidos, mas nós tirarmos lição para a nossa vida, e uma das melhores lições que nós podemos tirar é entender essa paz que Deus dá, que excede todo entendimento. É entender que somente um relacionamento verdadeiro com o Senhor da glória, que tem o domínio nas tuas mãos, é que nos vai fazer continuar na caminhada, irmãos. Eu quero desejar a cada um dos irmãos, as suas famílias, que a paz de Deus esteja no lar de cada um dos irmãos nesse dia. Tire um momento para orar.
tire um momento para falar com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos conduz, que nos alegra, Deus, que também nos exorta, Senhor, e nos capacita, Deus, a viver uma vida, Senhor, digna do Evangelho, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos dê sabedoria, Deus, e nos faça refletir diante de tudo que estamos passando e vivendo, Deus. Que nós possamos buscar mais de Ti, Senhor, mais intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, privilégio para mim ter aqui esse momento trazendo essa palavra para os irmãos. Que Deus abençoe e na expectativa de nós podermos estar juntos, irmãos, novamente, exaltando e glorificando o nome do Senhor, até que Ele venha, até o dia em que a igreja do Senhor estará reunida na eternidade, na plenitude da presença do Senhor. Mas enquanto isso não chega, vamos viver esse cristianismo, vamos buscar cada vez mais o relacionamento com o Senhor, que é a nossa vida, que é a nossa história, que é a nossa existência, depende dele. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, valeu!